Sobre essa questão de política, de ocupar espaços aí, de estar sempre buscando ter uma melhor eficiência, aprovar mais projetos, tem que primeiro entender a engrenagem política, como é que ela funciona, qual é o sistema da sua cidade, começar por aí, como é que funciona a Câmara, quais são as comissões, quem são os assessores internos, saber como está pautada os projetos de lei, se eles são discutidos apenas em comissões, eles são apenas colocados para votar em sessão, saber o funcionamento do executivo, quais são os organismos, quais são as secretarias, quais são as reuniões importantes, os conselhos municipais. Você vai reproduzindo isso à medida que vai crescendo, quando você vai para uma Assembleia Legislativa, da mesma forma. Tudo isso aí, para quem está de fora, parece muito complexo, mas para quem está dentro da política é essencial. Para quem está ocupando algum cargo, tem que saber exatamente o funcionamento. O regimento interno é uma bíblia onde todos os dirigentes se apegam e poucos dos políticos que estão exercendo cargos em Assembleia Legislativa, em Câmara de Vereador, no Congresso, às vezes se ligam dessa questão aí que precisa ser estudada. Quando tem alguma deficiência que eles não sabem por onde sair, eles apelam para o regimento interno, que possibilita daí decisões autocráticas, decisões que não são através do colegiado, monocráticas. Então tudo isso aí é o funcionamento da máquina, é a burocracia, sem número de assessores. É mais fácil de identificar em organismos pequenos, mas a partir do momento em que ficam uma situação já de uma Assembleia Legislativa ou de câmaras de vereadores de grandes cidades, com muitos vereadores, com muito aparato ao redor ali, com muitos assessores e muitas comissões e assessorias específicas, então você começa a já ter uma dificuldade para chegar ali em quem efetivamente decide ou o andamento de alguma matéria. Que boa parte do trabalho do legislador está em propor boas ideias, fazer com que elas caminhem, sejam bem avaliadas, passem pelas comissões e sejam aprovadas, então elas têm que estar dentro aí daquilo que a legislação determina, e também saber interromper o andamento de matérias ruins, matérias que não reflitam aquilo que a sociedade deseja, ou que o eleitorado, ou que a ideologia dele deseja. Saber como fazer para brecar que essas matérias nem cheguem ao plenário, né? Para o quê? Para evitar que as boas matérias fiquem paradas por conta dessas matérias jogadas ali apenas para fazer algum tipo de movimentação ou para agradar determinado tipo de público, e isso está cheio, né? Alguém aí que tem um nicho muito específico, entra aí com um projeto de lei para beneficiar aquele setor lá. É um setor que representa menos de 2% da nação, então é uma matéria que não tem urgência. Existem outras matérias mais urgentes, isso levando em conta o Congresso. Assim funciona também nas câmaras de vereadores, né? O que é importante discutir? Às vezes, por causa de algum modismo ou por causa de alguma questão federal, estadualizada, se traz para a Câmara aí discussões que não são tão importantes, e você acaba deixando de discutir matérias do dia a dia da cidade, que são importantes. Para quem está já no executivo, aí a situação é diferente, porque o gestor ele exerce um comando sobre todas as áreas, sobre todas as secretarias, sobre todas as comissões. Então ele consegue descobrir de maneira melhor, né? E ele não tem que dividir determinadas ações com outras pessoas, porque o executivo é feito por uma pessoa só, enquanto o legislativo é feito por uma série de pessoas. E como são funções diferenciadas, as funções aí de fazer a gestão de cidade, estado e união, ele consegue ter uma maior eficiência naquilo que ele quer que rode e o que não quer que rode. Claro, aquilo que chega ao seu conhecimento, né? Às vezes, dependendo do tamanho, é tanta coisa que a pessoa nem sabe o que está rodando em determinada secretaria. É muito comum isso. Então, conhecer bem as engrenagens, conhecer bem o funcionamento, os regimentos, as formas, as comissões, as secretarias, as pessoas que estão envolvidas nas decisões, na tomada de decisões estratégicas, é essencial, essencial. Não adianta você vir com um bom projeto, achando que você é uma boa pessoa e dizer assim, olha, eu vou colocar um bom projeto, sou uma boa pessoa, tenho bons argumentos, isso aqui vai andar porque é o que o pessoal quer. Não é assim que funciona.
a atual sistemática hoje exige que você saiba fazer já o caminho inicial correto, saiba fazer articulações com mais representantes juntos para apoiar essa ideia, saiba quem compõe as comissões e as secretarias por onde esse projeto vai passar, e tenha também a capacidade de explanar para essas pessoas aí, e às vezes é timing, e às vezes você está no mesmo caminho, na mesma direção do executivo, às vezes você não está, às vezes você está na mesma maioria, na mesma decisão da maioria, no mesmo caminho da maioria da casa, às vezes você não está. Então, legislativo e executivo são ambos diferentes, mas todos são compostos por seres políticos, então depende tudo de muita conversa, de muito convencimento, de muita articulação, mas também de saber o caminho das pedras, assim, de saber direitinho quais são os organismos internos que podem fazer com que a coisa vá ou não para frente. E esse eu acho que é um trabalho dos mais difíceis, porque poucas pessoas dominam, e quem domina não divide essa tecnologia, esse know-how aí, porque tem ouro nas mãos, consegue fazer com que grandes líderes políticos tenham que vir aí se submeter às vezes a burocratas aí que não têm voto. Isso é muito importante e pode fazer toda a diferença entre um projeto de lei bom que você quer que ande e que você quer que não ande. Você, como cidadão, cobra quem está na ponta, quem está a parte exposta, que é o sujeito público, que é o político. E ele, por sua vez, tem que fazer esse caminho ali dentro, ele tem que descobrir uma forma de entender isso ali. Essas são as questões que a gente tem que estar atento quando vai começar a discutir ou vai querer levar requerimentos e pleitos para a área pública. Levou um requerimento para o executivo, saiba bem quem são os secretários, por onde vai ter que passar. Levou um pedido, alguma coisa para o legislativo, saiba bem quem são as assessorias, quais são as comissões, os vereadores aí que vão poder te ajudar nesse pleito, e também deputados nas assembleias e também governadores e assim por diante. Então esses são caminhos essenciais para você conseguir ter alguma eficiência, algum pedido seu nos dias atuais no Brasil.